Cumprimento a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor. Shalom, shalom a todos. Que a Abrahá do Eterno esteja sobre a vida de cada um. Que a bênção do Eterno esteja sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Eu sou o irmão Alex, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, cujo pastor-presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor vice-presidente, pastor José Wellington Júnior, que é pastor-presidente da CGADB, nosso pastor setorial do setor 29 São Bernardo do Campo, pastor Aloísio, e o meu pastor local, pastor Givaldo, onde se encontramos ali no Jardim Regina. Estamos em uma grande obra e não podemos parar. Eu quero nesta oportunidade ministrar a lição de número 1 do segundo trimestre deste ano, cujo tema desse trimestre se chama Igreja Eleita, remida pelo sangue do Cordeiro e selada pelo Espírito Santo da promessa. Eu quero ministrar a lição de número 1, cujo tema se chama A Carta aos Efésios e saudação aos destinatários. Eu quero começar, irmãos, lendo o texto áureo, a verdade prática, depois vamos ler a leitura bíblica em classe e assim vamos dar início à nossa lição. Você que tem a revista dominical, pega a sua revista e vamos assim meditar na palavra do Senhor e extrair grandes lições nesse trimestre da carta de Paulo aos Efésios. Vamos analisar o contexto histórico, social desta carta, vamos analisar quem escreveu esta carta, por que ela foi escrita, onde ela foi escrita, vamos analisar a sua teologia e eu creio que vamos extrair grandes lições espirituais, pois é uma carta inspirada por Deus. Ela passou pelo cânon do século IV, ela passou pela canonização das Escrituras. Nós bem sabemos que a Bíblia se formou na sua totalidade no século IV. E para um livro entrar na Bíblia no século IV, um dos requisitos era ser inspirada pelo Espírito Santo. E a carta de Paulo aos Efésios, ela adentrou no cânon das Escrituras. Então, assim, ela é uma carta inspirada. E Paulo, na sua carta pastoral a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele afirma que a Escritura ela é inspirada, ela é divinamente inspirada. E nós sabemos que a Escritura ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus para aqueles que estão em pecado é vida, conforme carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 16. A palavra de Deus ela é luz para aqueles que estão em trevas, conforme Salmo 119, versículo 105. E a palavra de Deus ela é o guia do cristão, ela é a espada do cristão, conforme carta de Paulo aos Efésios, especificamente essa carta, capítulo 6, versículo 17. Então vamos meditar, começar lendo aqui o texto áureo, que diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Amém? Leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículo 1 e versículo 2 e Atos capítulo 19, versículo 1 ao versículo 7. Amém? O nosso professor dessa lição, desse trimestre, ele se chama pastor Douglas Batista. Ele é pastor-presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, né? E é líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. Ele é doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Amém, meus irmãos? Então, vamos começar lendo a introdução, que diz assim: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Amém? Então, a carta de Paulo aos Efésios foi uma carta que ele escreveu no seu contexto
histórico, ele escreveu quando ele estava preso em Roma. E nós, nessa lição de número 1, vamos analisar quem escreveu essa carta, aonde ela foi escrita, por que ela foi escrita, a sua mensagem, o seu conteúdo. Então nós vamos analisar todos esses pontos da carta de Paulo aos Efésios nesta primeira lição. É uma carta considerada a rainha das cartas do Novo Testamento. Vamos dizer que é uma carta magna, não é? Nós sabemos que a lei magna é a Constituição Federal do nosso país, e assim nós podemos dizer que uma das cartas magna, né, uma das cartas principais do Novo Testamento, da teologia do Novo Testamento, é a carta de Paulo aos Efésios, pois nela ele narra o propósito de Deus para a igreja. Então é assim que nós vamos analisar a carta de Paulo aos Efésios. Amém, meus irmãos? Então vamos começar lendo o tópico primeiro, item primeiro, que vai falar a respeito da autoria e data. Amém? Então, autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Então, capítulo 1, versículo 1, Paulo assim inicia. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era seu nome romano, conforme Atos capítulo 22, versículo 25. Amém? Meus irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, ela foi escrita quando ele estava preso em Roma, reiterando o que eu falei na introdução para os irmãos. E Paulo escreveu ela inspirado pelo Espírito Santo. Paulo, ele é o autor desta carta, E o interessante é que ele dirige essa carta para as igrejas que estavam na Ásia Menor, porque arqueologicamente, quando analisamos o capítulo 1, versículo 1 e 2, nós não achamos o nome à igreja, aos santos que estão em Éfeso. Arqueologicamente, historicamente, nós não achamos esse termo. Amém? Porém, essa carta ela não foi só escrita aos irmãos da igreja de Éfeso. Não. Ela foi escrita para todas as igrejas que se encontravam na Ásia Menor. E quem foi o autor desta carta aos Efésios foi Saulo, né? Saulo, nós sabemos que ele era um judeu, ele, como qualquer bom judeu, ele foi circuncidado ao 8º dia, conforme a lei de Moisés, e esse estatuto, essa norma estava no livro de Levítico, capítulo 2 de Levítico, só os irmãos ler, né? A mãe passava por um processo de purificação após ter o menino, né? O menino, ao 8º dia, ele era circuncidado, a mãe passava por esse processo de purificação durante um período de 30 dias, se fosse homem, se fosse mulher, 60 dias. E após o período de purificação, o menino foi circuncidado. Após esse período, ele era levado ao templo para ser consagrado. Assim como aconteceu com Jesus. Jesus, ele foi apresentado, conforme Lucas capítulo 2, ele foi apresentado no templo, né? E ali a Bíblia diz que Simeão apresentou Jesus, né? Então Jesus, ao 8º dia, ele foi circuncidado. Sua mãe passou pelo processo de purificação. Após 30 dias, ele foi levado ali no templo para ser consagrado. Amém? E assim aconteceu com Paulo também, como todo bom judeu. Nós lemos ali capítulo de número 2 de Lucas. Nós vemos que Jesus ele subiu à festa da Páscoa com 12 anos de idade, né, para uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, que significa filho do mandamento, porque
na tradição judaica, o menino judeu ele adquire a maioridade com 13 anos. E para ele adquirir essa maioridade, ele tem que participar dessa cerimônia, que acontece na festa da Páscoa. Por isso que Jesus subiu com 12 anos para participar. Entre 12 e 13 anos já podia adquirir a maioridade civil, né? E assim celebrar os seus atos da vida civil, né? Mas aqui no Brasil, conforme o Código Civil, artigo 5º, diz que nós alcançamos a maioridade com 18 anos, né? Cessa a minoridade com 18 anos de idade e assim nós podemos, no caso, cumprir os nossos atos, nossas obrigações na vida civil, né? Porém, lá com os judeus é entre 12 a 13 anos. E assim, Paulo também, obviamente, ele passou por esse processo, né, de transição, né, da minoridade para a maioridade, né, com seus 12 anos. Ele estudou, né, na sinagoga, né, como todo judeu. Todo menino judeu tinha que estudar durante a semana na sinagoga, né? Assim, Paulo também ele estudou na sinagoga. O interessante é que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, né? Ele nasceu na cidade de Tarso. A Bíblia diz que ele nasceu na cidade de Tarso, que era uma cidade muito próspera, né? Do ponto de vista intelectual, havia uma universidade nela, né? Em Tarso da Cilícia. No caso, ele era da tribo de Benjamim, conforme Filipenses capítulo 3, ele pertencia à tribo de Benjamim. E o interessante é que ele era versado, né, na lei de Moisés, porque ele se preparou para ser um fariseu, né? Nós sabemos que na época de Jesus havia algumas religiões judaicas, os essênios, né, os saduceus, os samaritanos, os zelotes, né, os herodianos e também os fariseus. Os fariseus eles surgiram no período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento, né? E eles, no caso, eles velavam pela lei de Moisés, né? Era um grupo bem conhecido na época, eles eram zelosos, eles acreditavam na ressurreição ao terceiro dia, eles acreditavam na vinda do Messias, eles acreditavam na existência dos anjos, eles acreditavam no juízo final, eles acreditavam na Torá, né, na lei de Moisés, enfim. E Paulo ele pertencia a esse grupo judaico, né, religioso da época, né? E Paulo, ou Saulo, né, ele diz em Atos dos Apóstolos que ele perseguiu a igreja do Senhor, né? Ele perseguiu a igreja, ele consentiu na morte de Estevão, conforme Atos capítulo 7, versículo 58, e após a morte, no capítulo 8, versículo 1, diz, e no versículo 2, diz que Saulo ele assolava a igreja, ele perseguia a igreja, prendia os irmãos, os discípulos do Senhor, os encerrava na cadeia, na prisão, e no capítulo 9 ele ameaçava os discípulos do Senhor, né? Ele ameaçava, ele perseguia. E no caminho de Damasco, né? No caminho de Damasco, ele indo para Damasco, capital da Síria, ele teve um encontro com Cristo e ali a sua vida foi mudada, ali ele teve uma revolução na sua vida, né? E ali Deus começou a fazer uma grande obra na vida dele, onde ele se tornou um grande pregador da palavra, um grande apóstolo, né? Um grande mensageiro das boas novas da salvação. E no caso Paulo, após ele ter esse encontro com Cristo, ele fez algumas viagens missionárias, ele fundou igrejas, primeiro ele passou por um processo de preparação, que é uma coisa que poucos falam, né? Muitos falam só desse processo, desse empreendimento na obra de Deus de Paulo, de fazer viagens missionárias, escrever cartas, fundar igrejas, né? Formar obreiros, né? Enfim. Só fala essa parte, porém teve um processo de preparação de Paulo, isso que é interessante, teve um processo de preparação. Mas é interessante, irmãos, que a Bíblia não fala que após esse encontro de Paulo com Cristo, no caminho de Damasco, que o seu nome foi mudado, né? O nome de Saulo não foi mudado, né? Ele tinha dois nomes, um nome hebraico, né? Saulo, que significa desejado, solicitado, que era um nome hebraico. Saulo é um nome hebraico, né? Mas só que ele é uma transliteração para o grego, né? Nós sabemos que a Septuaginta
foi uma Bíblia escrita no período interbíblico. Então, quando pegaram o nome Saulo e passaram para ela, quando pegaram o nome Saul, melhor dizendo, e transmitiram para o grego, então ficou Saulo, né? Mas só que é um nome hebraico, né? É um nome hebraico. E a Bíblia não fala que Deus mudou o nome de Paulo. Então a gente tem que atentar, irmãos, para o que a Bíblia diz, não falar o que ela não diz, né? Então a gente sabe que tem gente que prega que Deus, ou a gente que fala, né, que Deus mudou o nome de Paulo, mas a Bíblia não fala isso, amém? Então vamos meditar no capítulo 13, versículo 9 de Atos. Que diz assim, para confirmar que Deus não mudou, que ele tinha dois nomes. Capítulo 13, versículo 9. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo. Amém? Então ele tinha dois nomes, um nome hebraico e um nome grego, né? Aí talvez você esteja se perguntando, mas por que ele é mais chamado de Paulo? Porque para ele ter acesso aos gentios, né, ele tinha que usar o seu nome grego, né? Para ele ter um acesso melhor com os gentios, né? E alguns falam, né, que o nome Saulo em hebraico, os gentios não conseguiriam pronunciar direito, né? E enfim, então ele usa mais a palavra Paulo, que também é um nome grego, né? Que o grego na época, os irmãos sabem disso, o grego foi utilizado para escrever o Novo Testamento, o grego koiné, que é um grego simples, havia o grego clássico, mas o grego koiné era um grego que o povo falava. E na época, essa língua era falada mundialmente, irmãos. Então, a palavra Paulo, no grego, então, seria bem utilizada nesse tempo, né? Então, Paulo, com sabedoria, de vez de usar Saulo, se usou mais a palavra Paulo, amém? Então, ele não foi um homem... O nome Saulo não significa que ele teve esse nome porque ele era um homem mau, não. A Bíblia não fala isso, né? E Deus não mudou o nome dele, a Bíblia fala no Antigo Testamento que Deus mudou o nome de Abraão, de Jacó, isso sim a Bíblia fala. Agora de Saulo, não vamos falar o que a Bíblia não diz, né? Então vamos analisar o que a Escritura diz, né? Para a gente não falar aquilo que ela não afirma, amém? Então, quem escreveu a carta aos Efésios foi Saulo, né? Ou Paulo, né? Você pode falar Saulo, Paulo, não tem problema algum, amém? A assinatura, vamos agora analisar o item 2, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Como eu falei para os irmãos, seria um nome melhor para usar entre os gentios, já que a língua grega era uma língua falada mundialmente, a língua grega koiné, a língua do povo, a mais simples. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva, pela vontade de Deus, isso é, não escolhido por homens, né? Gálatas capítulo 1, versículo 1. O interessante é que em Gálatas, Paulo fala desse período de preparo que ele teve, né? Paulo ficou um tempo no anonimato, irmãos. Isso que é interessante. Ele ficou no anonimato, afiando a sua ferramenta, né? Ele ficou um tempo no anonimato. Ele ficou em Tarso, né? A Bíblia fala que ele se converte no caminho de Damasco, né? Em Damasco mesmo ele começa a fazer a obra de Deus, começa a pregar o Evangelho. De lá ele vai para Jerusalém, né? E de Jerusalém Deus envia ele para Tarso, ele fica um período lá, né? Alguns falam que ele ficou entre 13 a 14 anos, mas ele ficou um período específico lá, sendo preparado por Deus, né? Sendo preparado, depois ele subiu, né? Para começar a fazer a obra do Senhor, depois ele subiu para começar a fazer as viagens missionárias, suas três grandes viagens missionárias, né? Para depois ele escrever suas cartas. Então, houve um período de preparo. É interessante que tem pessoas que têm o chamado de Deus, mas ele não quer passar pelo preparo de Deus. Ele não quer se preparar. Aí o que acontece?
faz a obra de Deus, amém, uma benção, porém faz de forma errada, né? Faz de forma errada, porque não está qualificado, não está preparado para fazer aquela tarefa. Então precisa de se preparar, e muitos não querem se preparar, muitos não querem fazer um curso de teologia, muitos não querem aprender aqui com a gente, estudar a revista dominical, estudar livros, enfim, não quer pesquisar, né? Não quer conhecer um pouco mais. E a gente tem que aprender, irmãos, nós não sabemos de tudo, né? Eu gosto de uma frase de um filósofo chamado Sócrates, que ele disse, né, um filósofo do século V a.C., um filósofo grego chamado Sócrates,